pessoal, tudo bem? Bom dia! Hoje nós estamos aqui na culinária e temos uma proposta de culinária hoje que vocês gostam bastante, que vocês pedem bastante para fazer. Ela leva alguns ingredientes um pouco mais complicados de achar, mas como vocês sempre pedem, então eu decidi trazer essa receita que nós vamos trabalhar hoje, que é os cookies. Os cookies, originalmente, eles surgiram em 1930 por uma confeiteira chamada Ruth Wakefield. Ela tinha uma confeitaria e tal, e aí ela teve a ideia de fazer os biscoitinhos com pedaços de chocolate meio amargos, que eles não derretem, e como ela tinha descendência inglesa, os ingleses tomam muito chá. E aí eram biscoitinhos que poderiam ser comidos enquanto você toma chá. Então é muito fácil de fazer, ele é muito tranquilo de fazer. Só os ingredientes que são um pouco mais complicados, mas aí a gente vai fazendo rapidinho. Ele é super simples e você pode fazer com a sua família, pode fazer sozinho. Só vai precisar só de alguém para te auxiliar no forno, porque de resto dá para fazer totalmente sozinho, é bem legal. Então vamos aos ingredientes. Vamos lá, para essa receita inicialmente nós vamos precisar de 2 colheres desse açúcar, que se chama açúcar mascavo. Ele é um açúcar um pouco mais difícil de se encontrar, mas a gente vai precisar dele 2 xícaras, tá? Farinha de trigo, também 2 xícaras. Açúcar comum, 1 xícara. 2 gemas separadas de ovo. Bastante chocolatinho picado, você pode comprar a barra e picar, mas eu preferi comprar o de que já vem as gotinhas. 2 ovos e 2 gemas, tá? Umas 4 ou 5 colheres bem grandes de margarina. 1 colher de fermento e 2 colheres de essência de baunilha. Ela é bem baratinha, coisa de 3, 4 reais no mercado. Então, ao todo, nós vamos precisar desses ingredientes. Vamos lá, aqui eu joguei a primeira xícara de farinha de trigo. E aí nós vamos jogar 2 bem grandes, tá? 2 xícaras. Terminando aqui, a segunda xícara de farinha de trigo. E aí nós vamos jogar 1 colher de fermento, 1 colher de fermento e uma pitadinha de sal. Mesmo sendo uma receita doce, tem que ter uma pitadinha de sal. A partir daí, mistura bem essa mistura de farinhas, Mistura bem a farinha de trigo, o sal e o fermento. E depois que você misturar bem, a gente vai reservar essa farinha em outro recipiente para que a gente agora faça a segunda parte da receita, tá bom? Ó, aqui eu já depositei agora em outro recipiente. E aqui o que nós vamos colocar? Nós vamos colocar as 2 xícaras de açúcar mascavo. Ele é bem diferente, assim, se você nunca viu açúcar mascavo, você vai perceber que ele é bem... O gosto dele, a textura dele é bem diferente, vocês vão perceber. A cor, ó, parece até terra, mas ele é um açúcar. Vamos lá, tô colocando a segunda aqui, tá? Colocarão também as 2 colheres bem cheias, tá, de essência de baunilha, as 2 gemas de ovos, a sua xícara de açúcar e 2 ovos inteiros. E aí os 2 ovos, que eu acabei de colocar. E pode agora começar a mexer isso. Você vai sentir que a textura é extremamente diferente. E vai mexendo. Mexe bem até toda a farinha, todo o açúcar e o ovo, tudo misturado muito, ele fica uma massa só. Então, pode mexer. Ele fica bem diferente mesmo, olha como está brilhante a massa. Ó, forma às vezes umas pedrinhas do próprio açúcar. Então
Por isso que é muito importante a gente mexer bem para essas pedrinhas sumirem. Depois que você terminou, aí você vai jogar a margarina. Para ficar mais rápido, eu já derreti ela, ó. Eu coloquei ela dentro de uma panela com água quente. E aí ela derrete melhor. E mexe bem. Olha como ela fica brilhante. E aí a gente vai mexer até essa margarina desaparecer, não ficar mais esse líquido aqui, ó. Tá vendo que tá esse líquido? Esse líquido ele tem que desaparecer e ficar uma massa homogênea. O que é uma massa homogênea? É quando tudo se mistura. Então vamos mexer bem até a massa ficar bem misturadinha, tá bom? Ó, agora ela finalizou, ó. Você percebeu que ela virou uma massa só. Depois que terminou, você terminar essa parte, você vai jogando um pouquinho daquela farinha que você tinha separado. Joga um pouquinho, mistura. E aí nós vamos fazendo esse tipo de jogada bem devagar. Ó, joguei um pouquinho de farinha, misturei. Desgruda ela aqui assim, das laterais. E vai fazendo. Terminou? Joga um pouquinho mais de farinha. E mistura mais um pouco. A gente não pode fazer, jogar ela toda de uma vez, tá? Tem que ser bem aos pouquinhos. Vocês vão perceber que ela é uma massa super simples de fazer. Ó, pessoal, agora ela ficou prontinha. É porque por aqui não dá pra vocês sentirem o cheiro, mas tá com um cheiro muito legal. Olha só que delícia que tá ela. E aí depois que a massa já tiver, né, você já tiver misturado tudo devagar, ela vai ficando mais ou menos nessa textura. Aí é a hora que vocês adoram, que é o grande chocolate. E aí você joga bastante, né? De acordo com quanto você quiser aí. Eu gosto com bastante, então. E aí a gente mistura bem. Depois que você mistura bem essa massa, você vai colocar ela na geladeira por 1 hora. Que você tirou de 1 hora na geladeira, ele vai ficar nessa textura parecendo uma areinha. Por que a gente coloca ele na geladeira? Para que ele não grude na mão. Aqui você vai pegar uma colher de sopa, tira uma bolinha. Ele não vai grudar tanto na sua mão porque ele tá frio. Enrola e aperta. Depois que você fez isso, só colocar na sua forma. E aí você vai fazendo com todos. Eu vou mostrar pra vocês como é que vai ficar depois de pronto, tá bom? Ó, pessoal, depois que você tira do forno, aí ele fica assim, ó, molinho. Que delícia! Então, resumidamente é isso. Depois que a gente coloca no forno, é só esperar ele ficar mais douradinho como tá aqui. E aí mandar ver, tá bom? Até semana que vem.